Olá, queridos alunos do Colégio Santa Rita, professor Valdeir, para mais uma aula com vocês. Vamos lá? Geografia, dando continuidade ao nosso conteúdo, às nossas aulas, certo? Vamos lá, vamos aprender geografia, vamos estudar geografia, certo? Então, na aula de hoje, dando continuidade sobre atmosfera, sobre a dinâmica da atmosfera, né, pessoal? Nós vimos nas aulas passadas os fatores climáticos, que são aqueles fatores que influenciam na atmosfera, quais são as suas camadas, as camadas da atmosfera, certo? Os elementos do clima, todos esses conteúdos aí foram ministrados nas aulas passadas. E agora, dando continuidade ainda neste assunto, vamos estudar hoje as classificações dos ventos, né, como os ventos são classificados e também, né, suas origens, certo? Então, primeiramente, vamos falar aqui dos ventos alísios e contra-alísios, certo? Dos ventos alísios e contra-alísios. Os ventos alísios são aqueles que sopram das proximidades dos trópicos em direção à linha do Equador. Ventos que sopram, né, da região próxima aos trópicos em direção à linha do Equador. Os ventos alísios no hemisfério norte são ventos de nordeste, que sopram em direção ao Equador, certo? Partindo da proximidade do Trópico de Câncer em direção à linha do Equador, ventos alísios de nordeste. Já no hemisfério sul, esses ventos alísios são chamados de ventos alísios de sudeste, que partem da proximidade do Trópico de Capricórnio em direção à linha do Equador. Próximo à linha do Equador, esses ventos alísios, né, eles se encontram e retornam para os trópicos, e aí quando eles retornam para os trópicos, são chamados já de ventos contra-alísios, certo? Esses ventos se encontram numa área de um sistema atmosférico conhecido como ZCIT, Zona de Convergência Intertropical, ok? ZCIT, Zona de Convergência Intertropical. Pessoal, os ventos alísios, eles partem de áreas de alta pressão, próxima aos trópicos, certo? Áreas de alta pressão em direção às áreas de baixa pressão próximas ao Equador. Então, os ventos alísios, né, partem de áreas de alta pressão. Esta alta pressão empurra os ventos alísios em direção ao Equador, certo? Os ventos alísios são ventos, né, com bastante umidade, ventos mais frios, né, o ar mais frio, próximo aos trópicos, né, e bastante umidade. Esses ventos, eles correm em direção ao Equador e quando se encontram na zona de convergência intertropical, o que é que acontece? Os ventos alísios geram muitas chuvas, certo? Chegando próximo ao Equador, onde as temperaturas são maiores, esses ventos alísios, eles se aquecem e sobem, certo? Ao subir, acontece a precipitação da umidade, gerando muitas, mas gerando bastante chuvas próximo ao Equador. Então, um dos motivos para a existência, para a ocorrência de tantas chuvas nessa área próxima ao Equador, nesse sistema atmosférico chamado de Zona de Convergência Intertropical, é exatamente porque os ventos alísios que se encontram,
que partem lá das proximidades do Trópico de Câncer, no hemisfério norte, e do Trópico de Capricórnio, no hemisfério sul, ao se encontrar próximo ao Equador, né, eles geram muitas chuvas. Quando esse vento alísio sobe, né, quando chega próximo ao Equador, e o ar quente, quando esse ar é aquecido, ele sobe, já que o ar quente sobe, né, a tendência é subir e o ar frio descer, o que é que acontece? Esses ventos retornam em direção aos trópicos. Se aquece, sobe e retorna em direção aos trópicos. Quando esses ventos retornam em direção aos trópicos, são chamados de ventos contra-alísios. Se os ventos alísios são frios e úmidos, os ventos contra-alísios, quentes e secos, certo? Inclusive, os ventos contra-alísios são responsáveis pela existência de muitos desertos próximos aos trópicos, certo? Então, ventos alísios que sopram em direção ao Equador, úmidos e frios, ventos contra-alísios que sopram do Equador em direção aos trópicos, certo? Quentes e secos. Os alísios frios e úmidos, os contra-alísios quentes e secos. Valeu, pessoal? Então, dando continuidade aqui, agora falando de ventos locais e regionais, né? Ventos que atuam, né, em locais, em um determinado local ou em uma determinada região, certo? E aí temos que falar sobre a diferença de aquecimento, certo? A diferença de aquecimento entre os continentes e os oceanos, certo, pessoal? A diferença de aquecimento entre os continentes e os oceanos, certo? Então, a massa continental, ela tanto se aquece mais rápido, o continente tanto se aquece mais rápido, como também se resfria mais rápido que os oceanos, certo? Os continentes tanto se aquecem mais rápido, como se resfria mais rápido, certo? É necessário muito mais energia para aquecer a água do que aquecer o solo, certo? Então, esse aquecimento desigual do continente em relação aos oceanos, né, gera ventos de atuação local, como são as brisas, brisa do mar, no caso brisa marítima ou brisa terrestre, questão do Enem recentemente, né, que falava sobre as brisas marítimas e as brisas terrestres, né? No caso aí, as brisas marítimas ocorrendo durante o dia. Por quê? A luz solar, né, aquece o continente mais rápido do que o oceano. Então, né, o continente mais quente do que o oceano gera uma área de baixa pressão no continente, né, e uma área de alta pressão nos oceanos. Então, a pressão maior sobre os oceanos vai empurrar os ventos em direção ao continente, certo? Brisas marítimas durante o dia. As brisas marítimas são ventos úmidos que levam chuvas para o continente. Quando chega a noite, o que é que acontece? O continente começa a se resfriar e os oceanos também. Acontece que o continente ele perde calor mais rapidamente.
Lembra o que eu falei? Tanto o continente se aquece mais rápido, como o continente também se resfria mais rápido. Então, à noite, o continente vai, se resfriar mais rápido do que o oceano e vai haver uma inversão. O continente mais frio vai se tornar uma área de alta pressão, enquanto que o oceano mais frio, uma área de baixa pressão. Então, os ventos eles vão soprar do continente, para o oceano. Então, os ventos eles vão soprar do continente para o oceano, são chamadas de brisa continental ou brisa terrestre. Certo, pessoal? Durante o dia, os ventos soprando dos oceanos para o continente, brisa marítima, certo? Porque a pressão é maior nos oceanos, que está mais frio, e menor no continente, que está mais quente. E à noite, como o continente se resfria mais rápido, perde calor mais rapidamente, à noite o que é que vai acontecer? A pressão vai ser maior no continente, e do continente os ventos vão soprar para os oceanos, brisa continental, ok? Dando continuidade aqui, vamos falar agora de um tipo de vento regional, que é as monções, certo? As monções que atuam no litoral da Ásia, certo? Os ventos de monções são ventos periódicos, não são diários, como falamos aí das brisas, da brisa marítima e da brisa terrestre, são periódicos. Esses ventos mudam de direção durante o inverno e durante o verão. Vocês podem observar aí na figura que durante o inverno a alta pressão está onde? No continente. Durante o inverno a alta pressão está no continente, exatamente porque, repetindo o que eu falei sobre as brisas, o continente ele se resfria mais rápido, certo? Então, durante o inverno, o continente forma uma área de alta pressão, e enquanto o oceano uma área de baixa pressão. Então, as monções de inverno, monções de inverno de dezembro a janeiro, alta pressão no continente, e esses ventos sopram em direção aos oceanos, certo? Quando chega o verão, e aí a pressão fica maior nos oceanos, porque o continente se aquece mais rapidamente. Pessoal, para entender este assunto, tem que entrar na cabeça de que, o que faz a ocorrência desses ventos é o aquecimento desigual da superfície terrestre em relação aos oceanos. A superfície terrestre se aquecendo e se resfriando mais rapidamente. Então, no verão, forma-se nos oceanos área de alta pressão e no continente área de baixa pressão. E os ventos eles sopram das áreas de alta pressão, em direção às áreas de baixa pressão. Então, durante o verão, os ventos, no litoral da Ásia, os ventos de monções, eles sopram dos oceanos em direção aos continentes. E aí, ao continente. E aí, por ser, ventos vindos do oceano, onde há muita umidade, são ventos extremamente úmidos, que geram
muitas chuvas e até enchentes no litoral do continente asiático. Certo, pessoal? Brisa marítima e brisa terrestre e os ventos de monções. Certo? Dando continuidade aqui à nossa aula, vamos agora falar sobre as massas de ar, certo? As massas de ar são importantíssimas tanto para definir o clima de um lugar, como também o tempo atmosférico daquela região, certo? As massas de ar, elas podem ser quentes e úmidas, quentes e secas. Elas podem ser frias e úmidas ou frias e secas, certo? De uma forma geral, as massas de ar que se formam próximo ao Equador e próximos à zona tropical, na zona tropical, essas massas de ar são quentes. As massas de ar que se formam próximas aos polos são massas de ar frias, certo? As massas de ar continentais, secas. As massas de ar oceânicas, úmidas, certo? Então, presta atenção nas massas de ar que atuam no Brasil. Prestem atenção nas massas de ar que atuam no Brasil. Então, aí durante o verão, temos a MEA, Massa Equatorial Atlântica. MEA, Massa Equatorial Atlântica. A massa equatorial atlântica, ela é equatorial, então quente. Atlântica, oceânica, então a massa de ar úmida, certo? Massa equatorial atlântica, quente e úmida. Aonde a massa equatorial atlântica atua no Brasil? No litoral da região Nordeste e região Norte. Parte da região Nordeste e no litoral da região Norte. A massa equatorial continental, a MEC, é uma massa de ar quente, porque é equatorial, e deveria ser seca, mas é úmida. Deveria ser seca porque é continental. Porém, como ela se forma sobre uma imensa floresta, que é a floresta amazônica, que tem um papel importantíssimo na umidade do ar. A floresta amazônica libera uma quantidade gigantesca de vapor de água pelo processo de evapotranspiração. Então, por esse motivo, a massa equatorial continental ela é úmida, certo? Massa equatorial continental quente e úmida, certo? Por causa da presença da floresta amazônica. Então, a massa equatorial atlântica, ela leva chuvas para todas as partes do Brasil durante o verão, como vocês podem observar, certo? Temos também a massa tropical atlântica. A massa tropical atlântica, por ser tropical, quente, atlântica, úmida, certo? Então, a massa tropical atlântica é uma massa quente e úmida, atua no litoral da região sul, sudeste e nordeste durante o verão. E a última massa de ar, que atua aí durante o verão, a massa tropical continental. Por ser tropical, ela é quente, por ser continental, ela é seca, certo? Então, durante o verão, 4 massas de ar atuando no Brasil, sendo todas as 4 quentes, 3 úmidas e 1 seca, certo? E aí, pessoal, quando chega o inverno, o que é que acontece quando chega o inverno? O que é que muda no Brasil quando chega o inverno?
quando chega o inverno no Brasil, podemos perceber que a massa equatorial, né, continental, ela perde força. Ela deixa de atuar em todo o território nacional, né? Ela deixa de atuar em todo o território nacional e passa a atuar numa área resumida, numa área mais resumida, né? Numa área mais resumida, que é a região norte. Passa a atuar numa área mais resumida, que é a região norte do nosso território, certo? Gerando muitas chuvas também, né? E calor na região norte. Então, a região norte, durante todo o ano, ela vai sofrer influência da massa equatorial continental e massa equatorial atlântica. Como as duas são quentes e as duas são úmidas, na região norte, onde o clima é equatorial, né, na região norte, onde o clima é equatorial, a característica desse clima é ser um clima quente e úmido, né, com baixa amplitude térmica, exatamente porque as massas de ar que atuam na região durante todo o ano são massas de ar quentes e úmidas, certo? A massa equatorial atlântica, como eu já falei, durante o inverno vai atuar no litoral da região, né, norte, penetrando um pouco para dentro do continente. A massa tropical atlântica, durante o inverno, ela aumenta sua área de atuação. Podemos observar pela figura e comparando uma com a outra, que a massa tropical atlântica, durante o verão, né, ela atua apenas ali na faixa litorânea. Durante o inverno, ela penetra para dentro do território brasileiro, certo? A massa tropical continental, que é quente e seca, mantém uma área de atuação ali na região centro-oeste. Enquanto que surge uma quinta massa de ar no inverno, que é a massa polar atlântica. A massa polar atlântica vai atuar no litoral da região sul, sudeste e parte do nordeste, certo? E também podendo penetrar pelas planícies do nosso território, chegando até a região norte. Quando a massa polar atlântica chega até a região norte, ela gera um fenômeno conhecido como fenômeno da friagem. Quando há uma queda brusca da temperatura em uma região onde predomina climas mais quentes, né? Quando essa massa, a massa polar, consegue chegar até a região norte, as temperaturas despencam, ocasionando um fenômeno conhecido como fenômeno da friagem. Certo, pessoal? Então, conhecendo as massas de ar, suas características e suas, né, atuações no território brasileiro, vamos dando continuidade a nossas aulas, né? Então tá aí, ó, as massas de ar que atuam no Brasil e suas características, né? Sigla MTA, massa tropical atlântica, característica quente e úmida, atuação litoral do Nordeste e Sudeste. Massa tropical continental, quente e seca. Principal local de atuação, né, região centro-oeste. MEC, massa equatorial continental, quente e úmida. Região de atuação, principal região de atuação, região norte. MEA, massa equatorial atlântica, quente e úmida. Principal local de atuação, litoral da região norte. E a MPA, massa polar atlântica, fria e úmida, principal local de atuação no inverno, atinge todo, né, todo o território brasileiro aí, destacando aí principalmente o litoral
da região sul, sudeste e parte do nordeste, penetra pelas planícies do interior do Brasil, passando pela região centro-oeste e podendo chegar à região norte, onde, quando atua nessa região, realiza um fenômeno conhecido como o fenômeno da friagem, que ocorre quando há uma queda de temperatura na região norte, que é uma região quente. E aí, com a chegada da massa polar atlântica e a queda das temperaturas, essa região passa a apresentar temperaturas mais baixas. Ok? Vamos lá? Dando continuidade à nossa aula. Agora vamos falar de tipos de chuvas, né? Tipos de chuvas. Quais são os 3 tipos de chuvas, pessoal, que existe? Quais são os 3 tipos de chuvas, certo? Então, as chuvas, elas podem ser chuvas orográficas, certo? Chuvas orográficas. As chuvas orográficas, elas também são chamadas, as chuvas orográficas, elas também são chamadas de chuvas de relevo. As chuvas orográficas também são chamadas de chuvas de relevo. Ela acontece como? Quando, né, os ventos, né, as massas de ar úmidas, né, que vêm dos oceanos, lembrando que as massas de ar que vêm dos oceanos são úmidas, né? Questão do Enem, alguns anos atrás, né? A água dos rios que correm para o mar, como essas águas, elas retornam ao continente. E a resposta correta é através dessas massas de ar, né? A evaporação nos oceanos, a formação dessas massas de ar que vêm para o continente. Essas massas de ar úmidas. E aí, essas massas de ar que penetram no continente, certo? Quando encontram um obstáculo de relevo, essas massas de ar precisam ganhar em altitude, ou seja, essas massas de ar, elas precisam subir, certo? Quando essas massas de ar sobem para tentar ultrapassar aquele obstáculo de relevo, o que é que acontece? Com uma maior altitude, lembrando da característica do fator altitude, quanto maior a altitude, mais frio. Com uma maior altitude, essa massa de ar vai se resfriar e ocorrer a precipitação, chuvas do lado voltado para o litoral. As chuvas ocorrem no lado voltado para o litoral, certo? E quando essa massa de ar consegue ultrapassar esse obstáculo, toda a umidade já foi precipitada no lado voltado para o litoral. Essa massa de ar, quando chega do outro lado deste obstáculo de relevo, dessa montanha, deste planalto, já é uma massa de ar seca. Então não vai gerar chuvas do lado oposto, né? Não vai gerar chuvas do lado oposto deste obstáculo de relevo, certo? Então, o lado voltado para o litoral, que barra a passagem dessa massa de ar, é chamado de barlavento. O barlavento, muitas chuvas. O outro lado do obstáculo de relevo, do planalto, da montanha, que a massa de ar já chega seca, é chamado de sotavento. O sotavento sem chuvas. Um grande exemplo é a nossa situação aqui do sertão nordestino. As massas de ar que vêm do litoral, né, quando encontram o planalto da Borborema, não conseguem ultrapassar esse imenso planalto. E aí, quando essas massas de ar elas sobem para tentar ultrapassar o planalto, o resfriamento e as chuvas no lado do planalto da Borborema voltado para o litoral.
chuvas orográficas ou de relevo. E essas massas de ar, quando chegam por aqui, no sertão nordestino, já são massas de ar quentes e secas, por isso a dificuldade de ocorrência de chuvas aqui na nossa região. Entenderam, pessoal? Tudo explicado aí sobre chuvas orográficas. E aí, dando continuidade, outro tipo de chuva. Esse tipo de chuva aqui é chamado de chuvas de convecção. Chuvas de convecção ou chuvas convectivas, certo? Chuvas de convecção ou chuvas convectivas. Esse tipo de chuva, ele ocorre pela subida do ar quente e úmido, né? A subida do ar quente e úmido, o seu resfriamento nas camadas mais altas da atmosfera e a precipitação em forma de chuvas, certo? Como assim? Depois de um dia muito quente, depois de um dia extremamente quente, o vapor de água localizado na superfície terrestre, né, vai evaporar de rios, lagos, né? Outra parte vai subir a atmosfera pelo processo de evapotranspiração, ou seja, o processo que a vegetação joga na atmosfera vapor de água. Evapotranspiração. E também pela transpiração dos seres humanos. Essa água, quando chega na atmosfera, né, esse vapor de água, quando chega na atmosfera, formam nuvens, né, e essas nuvens, certo, provocam chuvas. Chuvas geralmente fortes e rápidas. Por isso também chamadas de pancadas de chuvas ou chuvas de verão. Exatamente por serem ocasionadas pelo calor, certo? Pela evaporação e evapotranspiração da água, a formação dessas nuvens e, consequentemente, as chuvas, certo? Chuvas convectivas. Chuvas convectivas, né? Certo? Se formando principalmente por causa do calor, evaporação da água, né? Formação de nuvens e chuvas fortes, né? E rápidas, chuvas passageiras, né? Chamadas também de pancadas de chuvas ou chuvas de verão, certo? Continuando aqui, agora podemos observar mais um tipo de chuvas, né? Que são as chuvas frontais. As chuvas frontais, elas se formam quando uma massa de ar quente se encontra com uma massa de ar fria, certo? O encontro do ar quente com o ar frio. O ar quente, pessoal, ele é mais maneiro, enquanto o ar frio mais pesado. Então, o ar frio, ele empurra o ar quente para a camada mais alta da atmosfera. O ar frio, ele empurra o ar quente para a camada mais alta da atmosfera. O ar quente sobe, e quando o ar quente sobe, ele se resfria, dando origem a chuvas frontais, né? Lembrar, né? O frontal é quando essas massas de ar se chocam de frente, certo? Chuvas frontais, ok? É quando uma massa de ar quente se encontra com uma massa de ar fria, certo? Gerando chuvas. Lembrando que as chuvas são um tipo de precipitação. A precipitação, né, é a forma como a água retorna à superfície da Terra. A precipitação é a forma como a água retorna à superfície da Terra, certo? A
As precipitações podem ser no modelo de chuvas, granizo ou neve. É a forma como a água retorna à superfície da Terra, completando o ciclo hidrológico da água. Completando o ciclo hidrológico da água, certo? O ciclo hidrológico, muita gente se pergunta, a água que existe em nosso planeta é maior, menor ou igual? Igual, pessoal. O que está se acabando, diminuindo, é a água potável, própria para o consumo. Mas a água em si, ela é igual, porque a água realiza um ciclo chamado de ciclo hidrológico da água. Ela sobe em forma de vapor, pelo processo de transpiração dos seres humanos, dos animais. Ela em forma de evapotranspiração das plantas, e da evaporação de rios, lagos e oceanos. Chegando na atmosfera, ela vai se resfriar e voltar à superfície. Pode ser em forma de chuva, neve ou granizo. Essa água que retorna à superfície, por um desses tipos de precipitação, o que é que vai acontecer? Essa água, ela vai, uma parte vai infiltrar, abastecendo os lençóis freáticos, certo? Outra parte vai ser absorvida pelas raízes das plantas, certo? Outra parte vai escorrer para os lagos, rios, mares e oceanos. E novamente se repetir todo esse processo de evaporação, evapotranspiração, e o retorno dessa água para a atmosfera e posteriormente para a superfície terrestre. O que muda é o estado físico da água. Uma hora mais água no estado sólido, outra hora no estado gasoso e outra hora no estado líquido. Mas a quantidade de água existente no nosso planeta é a mesma, porque a água, ela realiza um ciclo. Ela não deixa o nosso planeta, certo? O que temos de cuidar é de não poluir, porque o que vem se esgotando é a água potável para o consumo, e essa é muito importante para a vida de todos nós. Por isso, precisamos cuidar dos nossos recursos hídricos, economizando e usando de forma sustentável para não poluir. Certo, pessoal? Aqui, mais uma aula do professor Pedro Valdeir, Fica aí o meu abraço, a minha meu legítimo sentimento de muito carinho por todos vocês, o primeiro ano A e B, e em breve, com toda certeza e com muita fé em Deus, em breve estaremos juntos novamente. Valeu, professor Pedro Valdeir na área.